Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Alair, seja bem-vindo ao canal Audiobook Discovery. Se você está aqui pela primeira vez, eu já quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber as outras postagens. Bom gente, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo depois que o canal Audiobook Discovery foi hackeado, né? E que o YouTube, ao invés de restabelecer o acesso ao verdadeiro dono, preferiu suspender as atividades do canal. Essa atitude não causou surpresa, porque já fazia muito tempo que o YouTube vinha censurando o canal Audiobook Discovery. Para vocês terem uma ideia, só no último mês, o nosso número de inscritos passou de 99 mil para 95. E sem falar que os nossos vídeos não eram notificados aos assinantes, nem aparecia naquela tela inicial de sugestões do YouTube. Eu falo isso porque eu tenho outros canais que eram inscritos no canal Audiobook Discovery e que eu não era notificado, muito menos os vídeos eram sugeridos para mim. Então, nenhuma surpresa causou esse fato de o YouTube preferir, mesmo com todas as solicitações que foram feitas via e-mail, via o fórum da comunidade. Mandei documentos provando que era eu quem apresentava os vídeos. E mesmo assim, o YouTube preferiu não me dar nenhuma resposta, não prover nenhum meio de eu restabelecer o acesso à minha conta. E até as postagens que foram feitas no fórum da comunidade foram apagadas sem que nenhuma delas fossem respondidas. Então, assim, nós estamos começando do zero novamente. E é um recomeço que, apesar de triste, né, apesar de doloroso, frustrante, ele nos dá a possibilidade de a gente trilhar um novo caminho, né, ser mais corajoso, né, assim, muita coisa que a gente não falava no canal, evitava falar justamente por medo da censura do YouTube. Agora a gente vai falar, a gente vai trazer à tona, porque nós estamos vivendo assim, uma situação limítrofe no mundo. Então hoje, para começar, a gente já vai trazer aqui um assunto bastante polêmico. Nós estamos vivendo um limiar da história, é uma situação limítrofe entre a barbárie e a civilidade, e a gente não pode se omitir diante disso. A gente precisa falar porque algumas pessoas talvez precisem nos ouvir para tomar consciência do que está acontecendo. O mundo hoje, o Brasil principalmente, acordou com a notícia de que o STF foi bombardeado, lá em Brasília, né, com fogos de artifício. Um bombardeio que não trouxe nenhuma ferida física, mas no campo moral, para a nossa democracia que já está tão fragilizada, para o Estado de Direito que já está tão fragmentado, né, esse bombardeio abriu feridas que talvez sejam incuráveis. As imagens são fortes. Um grupo de manifestantes fascistas, extremistas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, lançando sobre o prédio onde fica alojado lá o STF em Brasília, fogos de artifício e dando um recado, né, dizendo que aquilo é um recado para que eles se preparem. Então, vou mostrar aqui, vou colocar aqui as imagens para vocês verem. Se tiver crianças na sala, tirem, porque as imagens realmente são inapropriadas para menores de idade. Vamos ver aqui, ó. Brasília, 13 de junho, 21h30. Frente aos bandidos do STF. Isso é para mostrar para eles e para o GDF bandido. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se preparem! Supremo dos bandidos! Aqui é o povo que manda nessa nação! Que construiu essa nação! Bom, gente, a gente não vai deixar o vídeo passar completamente, porque o objetivo aqui é enaltecer esse tipo de coisa. Eu queria só comentar aqui alguns detalhes. Primeiro, isso não é a primeira vez. Eles mesmos dizem lá, olha, o ângulo agora está diferente, ou seja, o ângulo está mais direcionado ao STF. Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente via manifestantes
pedindo o AI-5, o próprio presidente falando sobre o AI-5, antes mesmo de ser eleito, os filhos do presidente, então candidato à época, Jair Bolsonaro, já dizia que para fechar o STF precisaria apenas de um soldado e um cabo. E eu lembro que eu refletia sobre isso e falava, olha, hoje eles estão no campo da retórica, mas se nada for feito, já já eles partem para o campo da prática. E assim, eles continuaram essa caminhada de ganhar terreno, né? Passaram a falar cada vez mais sobre isso. O próprio presidente, ao invés de só falar sobre o AI-5, ele passou a convocar manifestações antidemocráticas em prol do fechamento do Congresso e do STF. E agora eles já deram mais um passo e já estão lançando fogos sobre o STF, né? Já fizeram isso antes, como eles mesmos dizem, mas agora eles já até mudaram o ângulo, já direcionaram para o STF. E a pergunta é, até quando isso vai permanecer? Até quando pessoas extremistas, fascistas, porque não tem outro nome para isso, né? Você reivindicar um direito é uma coisa, você reivindicar a mudança de conduta é uma coisa, agora você partir para agressão, porque isso sim é uma agressão moral, é uma agressão não só ao STF, é uma agressão a todo brasileiro, porque o STF ele é um poder da nação, ele representa o Estado. Então, não é só uma agressão ao STF, é uma agressão a todo brasileiro que acredita nos poderes que constituem a República, nos poderes constituídos democraticamente. E eu não estou aqui para defender o STF, porque, inclusive, eu até gostaria de saber o que se passa nesse momento na cabeça de ministros, como, por exemplo, Barroso, que várias vezes em público chamou a militância de esquerda e o próprio Partido dos Trabalhadores de comunista, né? O que se passa na cabeça, por exemplo, de Carmen Lúcia, a vilã do ex-presidente Lula, que várias vezes postergou julgamentos de Lula justamente para evitar que Lula fosse candidato nas eleições de 2018. Inclusive, teve vários votos de Minerva, né, no qual ela decidiu julgamentos contra o ex-presidente Lula. O que se passa agora na cabeça dessas pessoas sendo chamadas de comunistas por esses fascistas, por esses radicais que eles mesmos ajudaram a criar? O que se passa na cabeça de Fachin, por exemplo, que junto com a República de Curitiba, comandada pelo Sérgio Moro, colocou Bolsonaro no poder? O que se passa na cabeça de Alexandre Moraes, que agora é a principal vítima, o principal alvo desses protestos? Ou, por exemplo, o que se passa na cabeça de Gilmar Mendes, né, que, por exemplo, lá em 2016, evitou que Lula assumisse um ministério para poder articular a política do governo Dilma. E na cabeça de Fux, que agora teve que decidir que o Exército não pode intervir nos poderes da República. O que se passa na cabeça desses homens que ganham 100 mil reais por mês ou mais e que agora estão acuados pelos monstros que eles mesmos ajudaram a criar? Então, gente, eu acho que a gente precisa se atentar, porque a extrema-direita, o fascismo, o nazifascismo, ele está cada vez mais ganhando terreno. Eles se apropriam dos símbolos nacionais, se apropriaram da bandeira do Brasil, se apropriaram das cores que representam a nação, se apropriaram da religião, se apropriaram do cristianismo, se apropriaram da fé, estão se apropriando da ideia de democracia, se apropriaram da ideia de patriotismo e agora também estão se apropriando da ideia de povo, dizendo que é o povo que está lá fazendo esse manifesto. Não é o povo que está ali. Em momento nenhum o povo esteve representado nas manifestações que levaram o Bolsonaro ao poder. O povo até ajudou a colocar Bolsonaro no poder,
mas em momento nenhum ele esteve representado nessas manifestações. A gente lembra que no início as manifestações eram tomadas por brancos, né, pessoas da classe média e média alta, e por ricos, vestidos com as cores da nação brasileira. Agora, eles já estão dando mais um passo, dizendo que é o povo, se apropriando dessa ideia de povo, de coletividade. Se a gente não se atentar, o fascismo acaba conquistando todas as ideias que nos unem. A fé é um instrumento que une as pessoas. Não é à toa que o Império Romano se apropriou do cristianismo para fundar uma religião imperial, uma religião estatal, para que o império fosse unificado. E não é à toa que as instituições do Império Romano persistem até hoje, até os nossos dias. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que crê em Deus, por exemplo, você sabe o quanto está difícil você manter a sua fé nos dias atuais. Quando as igrejas, quando as religiões foram totalmente tomadas por essa ideia extremista, por essa ideia de extrema-direita, nazi-fascista. Você sabe o quanto está difícil, mas a gente não pode arredar o pé diante disso. Nós precisamos manter o nosso espaço, nós precisamos manter nossas crenças, né, e nos unir com pessoas que pensam igual a gente. O canal Audiobook Discovery é um canal assim, é um canal para quem tem fé, é um canal para quem crê em Deus, para quem crê na criação, né, mas tem um pensamento progressista e não se associa a essa ideia de fascismo. Se você pensa assim, seja bem-vindo aqui ao canal, se inscreva, né, e compartilhe aí os vídeos para que a gente possa alcançar outras pessoas também. Então nos veremos nos próximos vídeos, porque ainda há muitos segredos para a gente revelar. Um abraço e fique com Deus.